Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Napoli e Atalanta. Napoli, líder absoluto do campeonato italiano, isolado, cada vez mais próximo do título. O Napoli vai receber o Atalanta depois de uma derrota, mas o Napoli tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Então acredito aqui que pelo painel e pela lógica do jogo, como o mercado já pinta o Napoli como favorito, acho de bastante valor um back Napoli, é isso que eu vou buscar no live, tá? O Atalanta é um time que está em 6º colocado, dificilmente vai se classificar para a Champions League, tem uma briga muito boa lá para a zona de classificação na Champions League, mas acredito pelo fato do Napoli jogar em casa, de precisar recuperar, pelo fato de ter perdido o último jogo, eu acho que essa odd aqui de 1.71 tem bastante valor, tá? E lembrando também, né, o Atalanta tem 4 derrotas nos últimos 10 jogos, só 4 vitórias nos últimos 10 jogos, 1 vitória nos últimos 5 jogos. Eu acho que essa odd aqui tá muito boa para entrar em back. Se você quiser ser mais conservador, que é o que a gente normalmente recomenda, um lay Atalanta pode ser bastante interessante, uma odd de 5,60 deve te pagar uma boa correção a partir do primeiro gol do Napoli. E aí, segundo jogo, Bournemouth e Liverpool. Liverpool vem numa goleada histórica, né? A maior goleada da história do clássico, 7-0 em cima do Manchester United. O Liverpool deve vir embalado, porém o Liverpool não está brigando por muita coisa. O Liverpool só está brigando pela Champions League. Vamos ver se o Liverpool vai continuar com essa disposição para vencer o Bournemouth, ou se o Liverpool vai ser aquele time sem alma, é um time que fora de casa não joga bem. Então acredito aqui que pelo fato de ser um pouco mais conservador, lay Bournemouth, ou seja, o Liverpool vencendo ou empatando, te dá green nessa aposta. E lembrando, Bournemouth, 1 vitória nos últimos 5 jogos, 1 vitória nos últimos 10 jogos, 7 derrotas nos últimos 10 jogos e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O Liverpool pode ser que venha se recuperando, talvez seja até interessante uma goleada aqui, mas não para ficar o jogo inteiro. Talvez pegar o primeiro e segundo gol do Liverpool e fechar com um bom green. Mas no pré-live o que eu vejo mais valor e que eu devo buscar no live é um lay Bournemouth. E aí, terceiro jogo, Tottenham e Nottingham Forest. Tottenham vem como favorito, 4º colocado, já classificado para a Champions League, se manter nessa posição. Para mercado de gols aqui, eu gostaria de entrar, mas a odd está muito esmagada, 1,30. Essa odd, se ficar por volta de 1,50, eu acho interessante, pelo fato de que o Nottingham Forest é um time que toma muitos gols, né? O Nottingham Forest não é um time que faz muitos gols, mas é um time que toma muitos gols. Mas aí eu fico um pouco receoso pelo fato de que o Tottenham é um time que faz poucos gols, né? Só 4 dos últimos 10 jogos foram over 1,5 FT. Então eu fico aqui no lay Nottingham Forest, porque um back Tottenham a 1,47 não vejo tanto valor. E aí você tem Crystal Palace e Manchester City. Manchester City vem como grande favorito, porém Manchester City está parcialmente brigando pelo título, mas o Arsenal tá fazendo milagre. O Arsenal vencendo na Bacia das Almas, vencendo de virada. Então acredito que o Manchester City não deve jogar com tanta intensidade fora de casa. Pelo fato de que também o De Bruyne não tá bem. Para quem viu os últimos jogos do City, reparou que o De Bruyne não tá jogando tudo isso que sempre jogou. Eu acredito que lay Crystal Palace, ou seja, se o Manchester City vencer ou empatar, dá green, e lay goleada do Manchester City. Por quê? O Crystal Palace só sofreu 1 goleada nos últimos 10 jogos. Porém, aqui vale um alerta. O Crystal Palace ele não tem nenhuma vitória nos últimos 10 jogos e nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. O Crystal Palace é um time que faz e toma pouquíssimos gols, tá? Uma média de gols de 1,83, porém o coeficiente de variação aqui é alto. Ou seja, o Crystal Palace oscila muito, ele não é um time constante, né? Pelo fato do confronto direto, Manchester City vence 50% das vezes, tá? Então, lei goleada Manchester City, ou seja, Manchester City não pode vencer por mais de 3 gols, se for 3-0, se for 2-0, se for 1-0, você dá green nessa aposta, e um lay Crystal Palace, ou seja, o Manchester City precisa vencer ou empatar esse jogo para você ter green, tá? E aí você tem Leicester e Chelsea. Chelsea também vem como grande favorito. É um time que marca poucos gols, média de gols de 1,60, coeficiente de variação aqui relativamente alto, mas não tão alto quanto do jogo anterior. Já o Leicester é um time que
faz e toma muitos gols. Então acredito que um lei goleada aqui pelo fato histórico, que o Chelsea não teve nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Aqui, ó, zero goleada nos últimos 10 jogos. Por mais que o Chelsea venha aqui como favorito, uma odd de 2 para o time atual do Chelsea, que não está brigando por nada, ó, 10º colocado no campeonato inglês, nem Champions League vai se classificar, eu não vejo tanto valor para entrar em back. Eu prefiro entrar em lei goleada Chelsea, que eu acho que tem mais valor. E aí, último jogo do dia, né? Atlético de Bilbao e Barcelona. Barcelona vai jogar fora de casa, líder absoluto do Campeonato Espanhol. Real Madrid dificilmente vai conseguir tirar essa pontuação. Barcelona vem como favorito. É uma odd muito interessante aqui para entrar em back, porém no pré-live eu não confio muito. O Atlético de Bilbao é um time chato de jogar contra, é um time que tem perdido 5 derrotas nos últimos 10 jogos, 3 derrotas nos últimos 5 jogos, porém é um time que encrenca quando pega esses times de primeiro escalão. Quando pega Atlético de Madrid, quando pega Real Madrid, quando pega Barcelona, Atlético de Bilbao dificilmente toma goleada nesses casos. Então, lei goleada, Barcelona pelo fato de não ter nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Atlético de Bilbao só ter uma goleada nos últimos 10. E também under 2,5 FT, porque o under 2,5 FT não é para ficar o jogo inteiro, é para fazer um scalping, para você entrar do 0 aos 10, 15 minutos de jogo, e aí você vende essa odd com uma ligeira correção. O mercado já está precificando já um jogo mais under, tá? E aí lembrando, o Atlético de Bilbao não faz muitos gols no começo do jogo e o Barcelona também não. Então essa é a zona que você pode trabalhar. Aí vale um alerta, o Barcelona toma muitos gols no começo do jogo. Então se o jogo estiver muito movimentado, sai, assume o head, ou você vai ficar no 0 a 0, mas não vai fazer loucura, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer receber isso daqui na palma da sua mão, se inscreve no nosso grupo do Telegram, tá na descrição, ele vai ser grátis até 31 de março, depois disso vai ser pago, e aí não adianta chorar. Fica também no nosso Instagram, hashtag BetNaRede, que aí você vai ficar sabendo de todas as novidades e claro, no nosso canal aqui do YouTube, tá bom? Forte abraço, até a próxima.